Este podcast é patrocinado pela BRZ Insurance. Este podcast é patrocinado por Hawk Marketing. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Imigrante Rico Podcast, onde converso com imigrantes que conquistaram sucesso na terra do Tio Sam. Estão dispostos a compartilhar essas histórias com vocês, mostrando como todos conseguem alcançar sucesso aqui, com muita dedicação, claro, destacando fatores importantes para chegar aonde estão. E hoje eu estou aqui com a doutora Renata de São Gonçalo, do Rio de Janeiro. Tem quase o mesmo tempo que eu de América, 22 anos. Muito tempo nessa história aí, hein? Nossa, 20 anos de América, exatos. 20? Fiz 20 anos esse ano, então sou jovem, ainda nem posso beber nos Estados Unidos. Cheguei nos Estados Unidos dia 5 de julho de 2002. Muito bem-vinda, ter topado isso aqui. Tem um tempo que a gente está tentando organizar. É um prazer imenso estar aqui com você. Thiago. E hoje os livros que estão aqui em cima não são meus. Eu nunca li nenhum deles. Foi a doutora Renata que trouxe. E a gente já tem uma ideia de começar um book club. Sim. Então, se você está começando a acompanhar a gente aqui, curte, segue o canal, segue a doutora Renata, que tem muita informação construtiva para você que pensa em migrar, para você que já está aqui com algum problema de imigração ou para você que conhece alguém que precisa. Curte o canal, segue, acompanha, porque hoje a gente não só vai contar a sua história, mas a gente vai falar um pouquinho, né, do porquê que você faz o que você faz. Sim. Que acho que essa é a essência. Sim. Então tá, você nasceu Em São Gonçalo, Rio de São Janeiro. Gonçalo. Niterói, Rio de Janeiro. Niterói, no Rio de Janeiro, Lugar, cidade bonita. quer dizer, Niterói é menos feio do que São Gonçalo. E aí você fez direito lá? Não, eu vim para os Estados Unidos com 18 para 19, sou de 82, faço 40 esse ano. Então eu vim com 19. Bom, sou advogada de imigração porque na matemática é um desastre, né? Mas eu vim para os Estados Unidos com uma história que hoje parece assim que foi há séculos atrás e era uma outra pessoa, porque eu acho que a gente vive tantas realidades nos Estados Unidos que a gente acelera. Vai evoluindo. Eu acho que se você acredita em reencarnação, você viveu 50 encarnações em uma. Empreender já é imigrar, né? Imigrar já é um Exato. empreendimento. Mas então você ficou até os 19 lá. Então você não chegou a fazer universidade no Brasil. Não. Então agora vamos voltar então. Você terminou o 2º grau lá. Então vamos lá. Eu vim para os Estados Unidos a primeira vez com 12 anos. Meu pai veio para os Estados Unidos quando eu tinha 6 para 7 anos. Legal. E meu pai era agiota, meu pai e minha mãe. Então aprendi a ser advogado, então o pessoal que fica falando aí que tá vindo fugido do agiota, né? Aí fala, deixa eu te falar que o agiota não ia deixar você fugir com essa dívida. A gente sabe como é que você acha. Mas meu pai veio pra cá e eu vim ficar com ele, morei em New Jersey por poucos meses. Eu tive uma situação bem antagônica com a minha madrasta e eu voltei pro Brasil. Certo. E aí eu voltei pro Brasil e minha mãe, né, com aquela delicadeza peculiar de Dona Luísa, falou, então, minha filha, chegou a hora de ralar. Eu falei, tá, mas eu tenho 13 anos, o que eu vou fazer? Não sei, nega, te vira. E eu comecei a dar aula de inglês. Foi o meu primeiro trabalho fixo, né? E você ficou quanto tempo aqui? Fiquei 6 meses aqui. Mas e aí já estudava inglês no Brasil, olha veio e deu melhorada. Com meu tio, que é um dos homens mais brilhantes que eu conheço, ele é psicanalista, se chama Lenilson Ferreira. E o meu tio é autodidata, ele aprendeu a falar inglês sozinho. Uau! E ele me colocou para fazer inglês e eu me lembro como se fosse hoje, ele comprou a Enciclopédia Britânica, imagina. Pra quem não sabe o que é isso, antes do Google, tá? Tinha um negócio que chamava enciclopédia, que pra você achar aquilo, quem tinha condição financeira era na biblioteca. Sim, imagina. Não era algo pra qualquer um, não. O meu tio achou num sebo uma enciclopédia britânica e parecia que a gente tinha encontrado assim o maior tesouro. E eu ficava folheando aquelas páginas da enciclopédia britânica, porque eu via lugares, né, França, eu via Londres, eu falava, meu Deus, eu nunca vou ter condições de visitar um lugar desse. Porque eu acho que para quem está no Brasil, e hoje em dia você vê muito influencer mostrando uma vida acessível, fácil, viaja para Miami, não é assim. Não é, a realidade é diferente. A realidade nua e crua é muito diferente. E
Eu vim para os Estados Unidos, fiquei um período curto de tempo aqui, fiquei 6 meses aqui, mas eu já fazia inglês naquele The Books on the Table. Como que o brasileiro fala inglês? Me pergunta se eu falo inglês. Você fala inglês? Nossa, eu escrevo tudo, mas para falar é que eu tenho dificuldade, não é assim? Mas eu entendo. Mas eu entendo tudo. Na gramática eu sou advanced. Eu vou usar isso no recrutamento lá do meu RH no Brasil. E daí, meu tio, que custeava o meu curso de inglês na época, ele falou pra mim, você nunca vai aprender a falar inglês, você já tá no Advanced Master Ninja, Power Ranger, e você não fala nada, não conseguia dialogar. E aí eu vim para os Estados Unidos, aconteceu no mesmo período. E quando eu cheguei aqui, a primeira vez, foi como se um interruptor tivesse levantado e eu comecei a falar inglês fluentemente. Então, todo aquele conhecimento que estava lá dentro e que eu me sentia, pressionado, destravou. Então, quando eu voltei para o Brasil, gente, isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás, a gente não tinha pessoas falando. Hoje em dia o pessoal fala assim, nossa, tô shippando, que vem de relationship. A gente não tinha isso. A gente ficava cantando música como porque não sabia cantar a letra da música. Como é que é? This is the Reebok of the Nike. Oh, yeah. A gente não tinha. A gente brinca com essas coisas hoje, que são acessíveis. A gente endeusava isso, porque não tinha acesso. Essa geração hoje em dia que acha que computador já existia, calculadora... Gente, meu primeiro computador eu comprei parcelado em produção 36 nessa época vezes. aí, que acha que tudo já tinha. Olha, produção, a gente esperava 00:01, porque era só um pulso na internet de escada, tá? E aí você ficava lá, quando alguém que tava TC dos Estados Unidos, você achava aquilo o máximo. Uau, ele ficava ali naquela conexão. Eu tinha o chat da UOL, Chat da UOL, Chat da UOL. Eu arrumei 2 maridos no chat da UOL. Eu acho que a UOL vai ter que me dar um patrocínio, Fica ligado, né? aí. E daí eu vim para os Estados... Eu fui pro Brasil, comecei a dar aula de inglês. Quando eu vim para os Estados Unidos... Aí você ficou dando aula de inglês até os 19. Até os 18 para 19 anos, exato. Comecei o meu primeiro curso de inglês aos 15, óbvio que eu levei a falência, né? Porque com 15 anos. Mas eu sempre tive essa percepção de que I didn't belong there. Eu não fazia parte. Eu não me sentia parte daquele meio. Você era um outsider. Sempre fui outsider. Mas eu acho que todo disruptor, toda pessoa que vem para fazer algo da maneira que ele quer, ele tem que ser um outsider. Você não consegue. Você não consegue. E daí eu vim para os Estados Unidos, nunca imaginei ser advogado de imigração. Eu vim porque eu conheci o meu primeiro marido, né? Então lá no chat número 1, conheci o primeiro marido. Aqui. Ele morava em Boston e eu morava no Brasil. E ele foi ao Brasil para me conhecer. E daí eu, óbvio, que não tinha juízo. Aí rolou aquele clima lá no Fotolog, e aí Você sabe que hoje, em perspectiva, o meu primeiro casamento foi muito abusivo. Inclusive, enquanto eu estava esperando hoje para gravar, tive um momento revival. E eu sentei no meu carro e chorei. Porque foi a primeira vez que eu voltei no apartamento que eu morei aqui, na Salem Street. Pertinho, né, do estúdio onde a gente tá aqui. 128 Salem Street, tirei até uma foto. E aquele apartamento foi, assim, o meu inferno astral. Não o apartamento em si. A história. A história. Um dos episódios que aconteceram aqui, eu trabalhava naquela... Fiz tudo que imigrante fez aqui. Trabalhei na limpeza, na construção, car wash... Fiz tudo. Restaurante. We all need a paying job. Todo mundo precisa não aluguel pagar não espera. Trabalho. E assim que o Lucas nasceu, o Lucas agora já está com 18, um dia o meu primeiro ex-marido me acordou, o Lucas devia ter uns 6 meses, e ele falou, tô tendo um ataque cardíaco, vamos entrar no carro que eu vou pro hospital, pro Cambridge Hospital. E a minha mãe estava aqui. E aí, eu, naquela confusão mental... Abri a porta do quarto do meu filho e falei, mãe, eu vou com o Fernando ao hospital porque ele tá tendo um ataque cardíaco. Mas eu fiquei tão louca, eu era tão menina, que quem que tá tendo um ataque cardíaco e vai entrar num carro para dirigir? Não faz o menor sentido. Certo. E daí, ele entrou no carro, no carro do motorista e eu desesperada, né? E aí ele começou a dar cavalo de pau descendo aqui a Salem Street em direção ao centro de Malden, né? Porque ele falou, e, enfim, aí entrou lá na neura dele. E eu achei que eu fosse morrer aquele dia. Aquele foram um dos dias que eu achei que eu fosse morrer. Ou que algo fosse acontecer comigo. E eu me lembro que quando
todo esse caos começou, o Lucas era muito pequeno e eu falei, eu não sei como eu vou resolver isso, mas eu vou resolver. Uau. E hoje, eu mandei essa foto pra ele e eu falei, tá aqui a foto do seu primeiro quarto. Uau. E não foi uma caminhada fácil. Imagino. Não foi uma caminhada de ajuda, foi uma caminhada de autoajuda. E não é porque está nos Estados Unidos, é porque quando você está disposto a fazer algo que não foi feito dentro da sua árvore genealógica, dentro da sua história, dentro do seu círculo, você vai ter que encarar pedras que ninguém encarou. Passar por coisas que ninguém nunca passou. Olha, eu sou batizada católica, mas não frequento a igreja católica. Somos dois. Você já viu história de santo que nasceu em circunstâncias que se tornou santo sem adversidade? Nenhum deles. Não existe. Não existe. Não existe ascensão sem purificação. E a purificação é na pedra. É que os Estados Unidos aceleram o processo. Acelera o processo um pouquinho. Muito. Aqui é onde que a gente brinca, né? Onde que a mãe bate e o filho não escuta. É onde que E o mais interessante disso é porque você vê, a gente estava falando, você perguntou se eu era advogada no Brasil. E quando eu vim para os Estados Unidos, que eu comecei a quando eu vi desculpa o francês, né? Mas a cagada que eu tinha feito com a minha vida, porque eu era nova, tinha um filho. Eu tive o Lucas aqui, mas eu não tinha filho, não precisava estar naquela situação. Sim. Eu poderia ter feito uma faculdade no Brasil, eu tinha passado a fazer relações exteriores, internacionais. O meu sonho era ser diplomata, falava espanhol fluente, falava inglês. Era pobre, mas as oportunidades iam aparecer. E aí, óbvio, né? Eu me deslumbrei, achei que o sapo era príncipe e, na verdade, o sapo era sapo. E daí, eu vivi um casamento incrivelmente abusivo dentro da realidade que todo e toda imigrante vive, que é, você é imigrante, você não tem direito, você vai perder a guarda do seu filho, se você não apanha, não é abuso. E você tá fora do status naquela época. Sim, eu vim com visto de turista, né? Em busca do amor e ficou... Eu vim em busca do amor, gente. Mulheres, para com esse negócio de ficar seguindo o homem em busca de amor, tá? O homem que te ama não vai te botar pra morar num lugar sem documento, vai resolver a sua vida. É uma premissa que eu falo lá no escritório. Porque quando você tá nos Estados Unidos fora de status e você se casa com uma outra pessoa fora de status, momento polêmica, tá? Sim. Esse é um casamento com uma data de validade. Por quê? Você tem que ter uma conversa com seu marido do que vai acontecer se um de vocês for deportado. Correto. Se você não vai embora pro Brasil com ele, você tem que estar pronto pro fim do seu casamento em algum momento. Qualquer hora. A qualquer hora. Porque a mera existência da união geográfica, que é o casamento, ela está em perigo em virtude do status imigratório Todos dos dois. os dias. Todos os dias. A partir do momento que você abre a porta da sua casa. E o casamento é muito romantizado, mas ele é uma união, uma parceria com amor, mas é uma união. Mas enfim, vim para os Estados Unidos, falei, já fiz a cagada, agora eu não vou embora, eu não vou dar o braço a torcer. Agora eu vou levar isso até o final, como boa sagitariana que sou, né? Teimosa. E nunca imaginei que eu fosse fazer faculdade aqui. Eu não me via fora daquele buraco. Peraí, antes da gente chegar lá, você teve esse relacionamento com o casamento. Vocês decidiram cada um seguir o seu caminho. Não, eu não... Não, calma, ainda tem mais emoções do próximo capítulo. Então vocês continuaram junto ainda, eu tive que continuar. Depois do infarto. Não, tive que continuar. Eu infarto tive um menino falso. pequeno, um infarto falso. O infarto falso foi uma das coisas. Um dia, eu morava numa casa ali em Everett. Ali é Broadway. 14 Pleasant Street, Yep. onde tem um Dunkin' Donuts com um drive-thru. E eu tinha comprado aquela casa do lado, né? E aquele dia eu fui escoltada para fora da minha casa com o Lucas, meu filho. E o meu ex-marido pegou uma faca, falou que ia se matar. E eu, por medo de chamar a polícia, porque eu achava que eu ia perder o meu green card, porque era o que a gente ouvia, né, nos meios de imigração, o advogado que eu consultei, ele falou, ele não te bateu, você não tem direito nenhum. E eu vivia com aquela sombra na minha cabeça, vou perder a guarda do meu filho, vou perder o documento, nunca vou poder ver meu filho, e acontecia o tempo todo. Eu vivi um inferno. E daí, naquele dia, ele falou, eu vou me matar, aí pegou uma faca e correu pra cozinha. Uau. E aí eu, com medo de chamar a polícia, o que eu fiz? Eu peguei uma faca, peguei o Lucas e corri pro quarto. Eu falei, se ele vier fazer alguma coisa com a gente, pelo menos eu tenho como me defender. Aí ele ligou pra polícia e disse que eu que estava tentando atacar ele. E a minha casa ficou
lotada de polícia e eu saí com minhas roupas num saco de lixo. Na sua própria casa. Na minha própria casa. Mas eu não precisava ter passado por nada disso, porque eu era vítima de violência psicológica, eu era torturada diariamente e hoje em dia eu ganho casos de centenas, de milhares já, de homens e mulheres que estão passando por essa situação, mas que ninguém tem a coragem de abordar a dificuldade do tema, ninguém entende o ciclo do abuso e estão aí se documentando. Então, eu tive que passar por um período de purificação pessoal, digamos assim, mas não foi fácil. Eu imagino. E aí, dentro dessa época, você trabalhava no mortgage, né? Sim, então, quando eu me documentei, eu estava fazendo mortgage. E daí veio a quebra do mercado, né? 2005, 2006, foi havendo um declínio, eu mudei para a Flórida. Me mudei para a Flórida porque meu ex-marido chegou a hora de renovar o meu green card e ele falou, eu não vou renovar o seu green card se você não vier morar comigo. Uau. E aí eu falei, como que eu vou... Aí começou a pressão, eu vou tirar a criança de você, eu vou te deportar, você nunca mais vai ser o filho. E eu falei, bom, eu vou aguentar isso então até o último momento. Tanto que quando meu green card permanente saiu, eu saí da imigração direto pro U-Haul para alugar o caminhãozinho. E naquele dia eu falei, agora... Eu não me esqueço disso. Eu falei, agora você pode chamar Obama, você pode chamar o Papa, que agora eu me livrei de você. E hoje, eu vejo, eu não precisava ter passado por nada daquilo. E você acha que essa fase da sua vida é tão interessante, porque eu não conhecia esse lado da sua história, acho que muita gente não conhece. Será que essa fase da sua vida tem a ver com o porquê do que você faz todos os dias? Engraçado. Como que isso influencia? Eu nunca imaginei ser advogada de imigração. Sim. Nunca imaginei, eu não achava que ia conseguir estudar. Eu lembro que um dos primeiros trabalhos na construção que eu tive aqui em Boston, eu fui trabalhar na Mass Avenue. Tem uma universidade, eu não vou lembrar o nome agora, acho que é o Mass Institute of Art. E eu cheguei, no primeiro verão que eu estava aqui nos Estados Unidos, eu fui trabalhar limpando dorms. E era o Moving Day. Yep. Então, os jovens estavam chegando para morar nos dorms, né? E parecia coisa de filme. Sim. E daí É loucura aquilo. É loucura. E aí eu estava limpando um vaso, né? Lá com a vassourinha, na posição que quem é imigrante conhece, em algum momento da trajetória. E aí uma família com uma jovem entraram no dorm que eu estava limpando e se deram conta que estava entrando no dorm errado, mas eles me olharam com aquela cara do tipo, né? A limpeza não é que... Talvez eles nem tenham tido malícia, mas era a posição que você sobre tá. label, né? Como que é label em português? É etiquetas, né? Estereotipar, né? Mas o mais interessante foi que quando eles saíram, eu sentei no chão e comecei a chorar. Eu falei, eu poderia, intelectualmente, a capacidade de estar estudando, mas o poder das decisões, nunca imaginei que ia conseguir estudar aqui. Então hoje, olha quantos obstáculos. E naquela época também, eu acho que é tão importante a gente falar isso, que eu consigo me relacionar contigo. Naquela época também a gente não tinha a abundância de informação online que existe hoje. Não havia. Não havia. Não havia para quem você look up to. Não tinha quem você admirar. Thank you. Não havia. Eu falo isso muito. Principalmente, quanto para homem quanto para mulher. Você não tinha um role model. Não. Porque hoje em dia a mulher olha e fala assim, nossa, um dia eu posso ser igual a doutora Renata, um dia eu posso ser igual Renato Valentim, eu posso ser igual a Lia, que a gente, né, o nosso último episódio, eu posso ser igual fulano, Beltrano, mas naquela época a gente não tinha. Não havia. Não havia. Os brasileiros que tinham alguma cintila de êxito, eles queriam se afastar da comunidade brasileira. Não tinha advogado brasileiro, não tinha médico brasileiro, não tinha agente de seguro brasileiro, não tinha empresário de sucesso. Tinha um ou outro que fazia sucesso na limpeza ou na construção, mas eles eram iguais a nós. Sim. Tinha o pessoal do restaurante, mas ninguém... A gente não tinha uma segunda, tinha a terceira... Branca no restaurante, tinha Chico da Amazônia. Era isso. Era isso aí, não tinha muita opção. Não e aí havia, falava assim, cabeleireiro... tô te fazendo favor ainda, né? Mas, gente, vamos levantar a mão. Quantos imigrantes vieram para os Estados Unidos, ficaram fora de status, trabalharam e não receberam e foram ameaçados e falaram assim, vai correr atrás dos seus direitos. Você não tem documento? Então, hoje, imagina, hoje eu ganho casos de vítimas de tráfico humano
que vêm para os Estados Unidos, estão sem status, trabalham, daí o empregador contrata, sabendo que a pessoa não tem status, não paga, Muito e errado aquilo isso. caracteriza tráfico humano. Isso. E a pessoa, hoje em dia, sabe que ela pode se legalizar. Pode. Quantos em Massachusetts, na Nova Não, Inglaterra? recentemente, eu tive um choque essa semana, uma coincidência enorme. Eu fui almoçar no restaurante local. Existe em Uber, né? Acho que você viu, né? O caso daqueles brasileiros que foram presos. Eu cresci próximo de um deles. Assim, quando eu falo próximo, o primo de um grande militar, grande amigo meu. A gente trabalhou junto no Cheesecake Factory, então a gente, né, se conhecia. Todo imigrante trabalhou no Cheesecake Eu abri Factory. 3 Cheesecake Factories. E foi o melhor treinamento da minha vida. Melhor treinamento. Transformou meu centro de senso de urgência. Eu fui uma das últimas pessoas a almoçar no restaurante dos caras. Vi os caras como pessoas muito bem-sucedidas. No outro dia de manhã, HSI fecha os caras. Olha, pro HSI ter fechado, que é o Homeland Security Investigation... Human smuggling, whatever. Eles já estavam pesquisando há muito Há tempo. muito tempo. Isso não Não aconteceu é da noite pro dia, investigação de anos. HSI não brinca em serviço. Os caras não vão entrar se não tem evidência. Tiago, o que eu vejo de gente assim... meu primo Tiago veio lá de Goiânia, agora tá aqui e falou, não, vem pra minha casa que eu te arrumo um quarto, você vai ter um trabalho aqui ganhando milhões de dólares, eu tenho um negócio na construção, na limpeza. Aí a pessoa vem. Quantas das pessoas você conhece no Brasil você acha que estão prontas pro baque de pegar e limpar 5 casas num dia? Não estão. Não tá, não. Já vou dizer, não tá. Não tá. Você pode estar aí achando que você vai estar limpando casa de BMW e diamantes. Quando você tiver que pegar lá a vassourinha e limpar 6, 7 vasos numa casa, A porra é multiplicado por diferente. 5, Não, é diferente. Por que eu falo isso? Eu fiz muito isso com a minha mãe quando eu cheguei aqui, com a minha tia, limpei muito escritório, carregava aquele vacuum pesado nas costas pra fazer Era carpete. nossa felicidade pegar a limpeza à noite, porque era dinheiro extra. Era dinheiro extra. Se você era imigrante na Nova Inglaterra, você tinha 2 empregos. Quem que é Eu imigrante brinco com full-time aqui? e um part-time. Quantos part-time você tem? E hoje em dia, a mesma narrativa que facilitou o acesso à informação, ela mudou a nossa perspectiva de sentimento em relação à experiência do imigrante. A minha vida aqui foi pauleira, mas a minha vida não foi diferente da de vários dos meus clientes. Então hoje, quando eu Você sento consegue se colocar no lugar dos caras, né? eu não posso me colocar no lugar deles. Se eu colocar no lugar deles, eu me paraliso. Porque o meu cliente não precisa de pena. O meu cliente precisa de representação legal efetiva. O imigrante, ele é audacioso em virtude da posição que ele tem. Você não pode ser imigrante e não ter migrado por querer algo que você não tinha. Eu tenho um projeto que a gente está cozinhando, e eu vou soltar ele aqui agora. Tem até uma sugestão da produção e é genial. Isso aí que você está falando é tão essencial que o seu cliente, a população, eles precisam de profissionais igual você, Renata, e de informação de qualidade, porque hoje já é diferente da nossa época. Sim. Na nossa época não tinha informação e hoje já tem um rio de informação que você nem sabe o que é verídico e o que não é, porque você tem malandragem e o USA fazendo malandragem. Sim. E aí você tem fulano que está vendendo classe que não tem fundamento nenhum. Gente, as classes. Compre casa por $3.000 e venda por 400 mil. Aí eles vendem essa aula lá no Brasil. Eu falo, mas peraí, essa aula tá vendendo por quanto? Por R$2.000. Então, se ele poderia comprar a casa a $3.000 e vender por 400, por que ele tá te ensinando? Eu tenho um livro que ele Eu não ia tá estar aqui, comprando para mim. que ele chama de Intelligent Investor, e ele fala muito isso, né, que é o Ben Graham. E para essa solução, eu comecei esse projeto aqui de altruísmo mesmo. A minha ideia foi, cara, por que depois de 20 anos, uma pessoa tem tanto sucesso e outras não? Quais são os fatores que levaram esse imigrante a ter sucesso? E eu aí, posso te dizer, porque é uma escola lá naquele escritório. E aí, aqui no podcast, a gente conversando com profissionais igual você, igual ali, igual outros que passou, a gente vai descobrindo os fatores, né? Que não são iguais, mas eles acabam se repetindo com as mesmas pessoas. 3. Olha, os 3 maiores que eu vejo aqui, para mim, educação é um. Começa com educação. O que é educação? Ótimo, a pessoa busca inglês
e busca uma capacidade na área que interessa a ela. O que seja, se é construção, ela vai buscar aperfeiçoação, licenciamento. Número 2, integração. O que significa integração? É você não deixar o que tem de bom no Brasil, trazer o que tem de bom no Brasil e se integrar na cultura americana. Porque a gente fala muito de assimilação é uma coisa horrível. Peraí, esquece tudo e se adapta aqui? Não, isso não existe. Então você vê que os empresários, né, igual você falou mais cedo, o coaching que você está fazendo, é integração. O processo que você passa é integração cultural. E número 3 é o network. É interessantíssimo isso. Quando o imigrante ele sai da zona de conforto dele, só de brasileiros ou só de latinos, e ele se expõe para o network maior, ele tem um efeito multiplicador. E lógico, aí vem mais 7 outros fatores que acabam se recorrendo em todos os podcasts, mas esses são os 3 principais que eu vejo. Qual que é a sua opinião? Humildade. Primeiro, e humildade não é ser tapete. Humildade é não sei tudo. O brasileiro sofre do mal do saber tudo. De meia informação. Exato. E eu não tô falando isso pra... Gente, eu vivo de brasileiro. Meu escritório hoje tem o quê? 1.700, 1.800 casos em aberto. A gente recebe um volume de 50 contatos, novos contatos por dia, porque eu eliminei a consulta paga no meu escritório, então a gente faz uma triagem dos casos gratuitamente, porque eu percebi que aquela contribuição, aquele pagamento da consulta fazia com que a pessoa deixasse de buscar uma solução para o problema imigratório dela, porque ela não queria ficar pagando para ver, e aquilo se tornou uma barreira ao acesso à informação. Então, a gente tem um volume muito grande, então a gente ouve todas as histórias. Eu tenho cliente indocumentado que é multimilionário e que veio pela fronteira e que nunca vai se documentar, e o cara tem, sei lá, 100 apartamentos. Qual é a diferença dele para o outro que veio doutor com o green card e que não consegue sair daquela situação de paycheck to paycheck? É que ele tem humildade para aprender, ele tem resiliência, ele não deixa a perda de hoje limitar a vitória dele do amanhã. Sim. Ele é coachable. Sim. Ele está sempre buscando a informação. E ele é adaptable. Ele se adapta a tudo. E ele tem... Esse é um dos maiores fatores hoje, né? No mundo. Se você não é adaptable, esquece, você vai morrer. E ele tem um compasso interno moral. E moral não é perfeição, porque a gente hoje com a internet, todo mundo é o cancel culture, né? Don't even go there. E as pessoas são multifacetadas. Elas têm... E ninguém é perfeito. Jesus não foi perfeito. Tipo, ninguém é perfeito. Então começa aí. Não é porque você vê muito isso. Você tem um profissional. O profissional nos Estados Unidos, né? Você julga o presidente pelas decisões da vida sexual dele. Já na França, a vida sexual do presidente, se o cara faz a mesma coisa que ele faz nos Estados Unidos, ele ganha uma medalha. Mas os Estados Unidos tem uma situação bem peculiar. Eu concorri a vereadora, né? A situação política aqui nos Estados Unidos ela é bem peculiar, diferente de outros lugares, por exemplo, mais desenvolvidos, Europa, Canadá. O americano ainda é um falso puritano. Ainda existe um controle de puritanismo. Imagina que... Você lembra quando a gente não podia comprar bebida no domingo? Eu ia falar disso agora. Porra. Na Geórgia ainda tem dry county. Tem ainda? Tem. É loucura. Você pode beber vinho, mas você não pode beber whisky. Cachaça. Então, o vinho que vende no mercado você pode comprar, mas o whisky não. Loucura, né? E isso aí é lobby. Mas... Eu vejo que hoje, quando a gente fala de pessoas, a gente é tão inundado com informações, mas a capacidade de filtrar e de decisão, o poder de ação. A gente brinca lá no escritório que sucesso nos Estados Unidos e barriga tanquinho todo mundo quer. Mas ninguém está disposto a fazer o que é necessário para ter. Nenhuma. Eu não quero ter barriga tanquinho. Eu gosto de comer lá o meu brigadeiro... Tomar o meu whisky. Não é verdade não, viu, gente? Pra quem tá acompanhando aqui, eu comprei 3 lava cakes, cada um mais maravilhoso do que o outro. Ela não comeu. Enfim. Mas tu tem seu momento. Olha. Mas voltando aqui, eu tô perdido. A gente... Peraí. Vamos. Eu não entendi até agora. Como eu virei advogada? Não, porque aí você teve o primeiro marido.
primeiro Aí marido. você mudou pra Flórida. Aí mudei pra Flórida por causa dele, separei e conheci o segundo marido. Aí vem a história da escola. Aí o segundo marido, peraí, ele tinha documento... Não, você já tinha green card. Eu já tinha green card. Você pegou o green card através do primeiro marido. Primeiro marido. Aí eu Aí- falei, não quero mais saber de problema com a imigração. Aí Deus falou, deixa eu te preparar uma surpresa. Aí eu conheci o meu segundo marido. E o meu segundo marido é brasileiro, paraense. Ele tava pronto pra ir embora pro Brasil. Isso é da Flórida também. Ele da Flórida. E o Wesley tinha vindo pela fronteira. E ele... O Wesley tinha- é seu segundo marido. Foi meu segundo marido, é. Ok. É. O açaí. Perfeito, Açaí. lá de Belém. Boa. Não, é de Belém não, no lugar mais feio ainda, Mais lá do feio Rio ainda. Maria. Nossa senhora. Deixa eu Belém ver se eu é acho no- bonito, Belém é uma cidade... Deixa eu ver se eu acho no Google, tô brincando. Não, Aí tá. E daí eu conheci o Wesley e falei, eu não quero, imagina, vindo sair de um casamento incrivelmente abusivo, eu tava fazendo faculdade. Você já tá fazendo faculdade? Tava fazendo faculdade, mas não de direito. Eu sou formado em administração de empresas com especialização em marketing. E naquela época eu tava pensando em fazer psicologia industrial. Era o meu mestrado. Aí eu, psychology. E na época, o que me faltava? Uma babá. Quem entrou pra ser babá do Lucas? Wesley. Eu precisava... Eu falei, eu não quero namorar brasileiro, não. Brasileiro dá muito trabalho, uns homens, né? E, enfim, e aí eu tinha aula e a pessoa que ficava com o Lucas não ia poder ficar. E eu não podia faltar. E Se aí eu faltasse... o Aí Wesley- ele falou assim, não, eu fico com o Lucas pra você. Eu falei, eu nem te conheço, você tá doido? Aí ele falou, não, eu fico com ele na tua casa. Eu falei, "Ih, sei lá, vai que esse cara é meio Jack Stripador, né? Eu chego, Tadinho do meu Lucas. filho tá todo assim. E aí quando eu cheguei em casa, eu O menino morava tava com lá uma ainda? amiga. O menino estava tomado banho, de pijama, com dever de casa feito e um prato de janta pra mim. Falei, pode assinar que eu caso agora. Me conquistou. Me conquistou. E aí, eu estava terminando a faculdade de administração e na minha formatura da faculdade de administração, um colega de turma tinha decidido fazer direito e nunca tinha passado no meu radar fazer direito. Nunca. Ele tava pre-law? Não, a gente tinha feito o undergrad junto. Ah, você tinha feito undergrad já. Tava me formando no undergrad e ele ia fazer o LSAT, né? Que eu fiz, a faculdade que eu fiz... Minha avó tá acompanhando a gente ali. Explica pra ela aí, o que é L7? Não é pra sentar em ninguém não, vó. Calma aí, vó, você vai entender aqui agora, vai explicar pra vocês. Então, o trem aqui. LSAT é o vestibular para a faculdade de Direito, porque aqui o Direito ele é uma formação de graduação. Então, você tem que ter um bacharel para depois fazer Direito. É, e aí, se você quer ser dentista, Você faz o DIET. O DIET. Aí você quer ser médico, você faz o MCAT. O E pra MCAT. ser advogado, você faz L7, que é um teste fudido de difícil. Sim. E daí, eu tava na fila para Uhum. colar grau. Eu fiz faculdade numa universidade bilíngue, em inglês e espanhol. Uhum. E daí ele me pediu uma carta de recomendação para poder entrar na faculdade de Direito. E aí, o meu então namorado, né, o segundo marido, virou para mim e falou, o rapaz, o Rosê, eu não me esqueço disso, ele falou, Renata, você tinha que fazer Direito, você tem o maior talento para Direito. Eu falei, você tá doido, sou mãe solteira, não tenho dinheiro, sou pobre, blá, blá, blá. Coloquei todas aquelas crenças limitantes que eu achava que não iam fazer com que eu entrasse para a faculdade. E aí, O negócio deu certo. não, o mais engraçado foi que o Wesley, que é marceneiro, cara super simples, olhou pra mim e falou, se ele consegue, por que você não consegue? Aí, Aí foi aquela ferroada. aí eu falei, como assim? Óbvio que eu consigo, mas vai ser difícil. E acaba que eu virei advogada e o Rosê não. Ele não... Ele não entrou. Eu entrei na primeira. Entrei na primeira. E daí, O marceneiro tava certo, o filho. marceneiro tava certo. Olha aí pra você ver. Certo. Prof. Eu acho que, infelizmente, a gente se torna várias pessoas durante um processo de vida, né? A gente é exposto a outras coisas e o casamento é uma parceria difícil, porque as pessoas crescem durante esse período, mudam, Casamento, se encontram. sociedade, trabalhar em Eu não conjunto. acredito em sociedade. Você não acredita em sociedade? Sabe por que eu não acredito em sociedade? Casamento, você briga, você vai lá, né? Faz as atividades adultas, tá tudo certo. Mas na sociedade você faz o quê? Masturbação intelectual. Ah, não, mas isso daí não resolve a briga. Debate, debate. Na sociedade, você Não. briga, o que você faz? Você contrata advogado. É simples assim. Eu sou muito reticente com... Eu vou te Sociedade. falar a verdade, se não fosse os meus sócios, eu não existiria. Então você encontrou almas É, gêmeas. a gente é um complemento, briga, e assim, a gente é uma estrutura, né? Hoje a gente trouxe mais uma outra sócia e a gente tem uma estrutura hoje, o patrocinador desse podcast, da BRZ,
A gente é uma estrutura que vai criar sociedades para os primeiros 150 funcionários. Então, se você está acompanhando a gente, não está na indústria de seguros e quer entrar ainda, vem participar de uma empresa que vai valer $1 bilhão ainda e você pode se tornar sócio, porque eu acredito em sociedade. Só que sociedade é uma coisa diferente. É complexa, você tem que provar que você pertence ali profissionalmente, você tem que provar que você pertence ali com os seus skill set e você tem aptitude para participar dali. E você tem que viver aquela cultura. Ou seja, não é para qualquer um. Então a cultura da nossa empresa empurra. A gente brinca que a gente acaba sendo igual furungo. Se a pessoa errada entrou, vai inflamar. E aí o sistema empurra ela para fora. A gente fala isso lá no escritório. Imagina, eu tenho hoje uma equipe de 40, 41 funcionários. A gente tá 65, eu entendo. Crescendo. E eu falo para eles que eu não mando ninguém embora. Eles se demitem. Literalmente. A pessoa se demite. A cultura empurra ela. A pessoa se demite. E ser demitido é horrível, demitir é pior ainda. Porque se você é um líder que não se sente mal demitindo, você não é um líder, você é um chefe. E nenhum negócio precisa de um chefe, você precisa de um líder. Isso. Mas eu aprendi, na minha experiência de gestão, que quando eu deixo um funcionário que não está com performance ótima na posição dele trabalhar, eu estou roubando os meus outros funcionários. Não. Você cria... Essa é a metodologia... Você estava pensando em fazer a IO Psychology, então se você pegou uma das matérias, você lembra, né? Influência de grupo. Eu não cheguei a fazer. Você não chegou a fazer? Não, eu fui fazer um mestrado em gestão de projetos enquanto eu esperava. Meu Deus. Eu fiz um MBA em gestão de projetos. Eu sou nerd. Se eu fosse muito rico, eu ia fazer filosofia. Eu ia ficar lá... Mas se você quer ser um bom gestor, você tem que fazer filosofia, né? Eu acho que se a filosofia te ensina a se sentir confortável no desconforto. Sim. Porque a única constante da vida é a mudança. E a mudança é incrivelmente unsettling. Acho que é por isso que eu dou bem na vida. Eu amo a mudança. Eu gosto da mudança, mas quando você passa pela mudança, eu ouvi algo... que a mudança e a dor, elas são um drive-thru. Não algo que você pode dirigir em volta. Você tem que passar por ela. Porque você vai sair igual um car wash. É o processo, né? Sim. É o processo. E é igual aos Estados Unidos. E aí o Rosê, você conversa com ele ainda? Não. Ele deve me assistir na CNN. De vez em quando é desgrama. Na Newsmax, eu dei uma entrevista pra Newsmax. Newsmax, uau. Newsmax, eu gritei. Fox News, quando eu recebi. Quando a CNN Brasil... foi anunciada, eu falei, eu vou sair na CNN Brasil, nem que eu tenha que fazer, sei lá, o impensável. E aí, quando eu recebi a ligação que eu ia estar na CNN Brasil, eu estava no carro, eu cheguei em casa igual uma louca, eu falei, gente do céu, a menina de São Gonçalo vai estar na CNN Brasil. Sim. E aí, imagina, eu já fiz, sei lá, quantos programas do Jim Borrena. A menina que não ia falar inglês, fez 3 faculdades em inglês, foi candidata a vereadora, participou de debate, dá entrevista na rádio, na televisão, sem preparação, porque eu recebo uma ligação do meu agente e ele fala, o canal tal quer te entrevistar, CBS quer te entrevistar agora em meia hora, ok. Bora. Sobre o quê? DACA, ok. E lá você vai, e ali você se vira nos 30. Nos 30, tem que ter opinião formada na hora. E aí você pegou, aí você fez direito, Fiz entrou... direito. E aí, dentro ali daquele momento em direito, você tem várias opções. Por que não corporate finance? Sempre quis ser advogada de imigração. Ok. De onde veio isso? De onde veio essa formiguinha? Essa formiguinha? Meu trabalho é igual uma novela, aquelas novelas mexicanas horrorosas do SBT. Tudo acontece. Então, você lembra aquelas novelas da Thalia? Que era sempre a Thalia, Marimar, Maria do Bairro, Maria do não sei o quê. Sempre tinha aquele drama ali. Aquele drama. Eu acho que o seu advogado de imigração é fantástico, é mágico, é ser um alquimista de vidas. Porque você tem o seu conhecimento aqui. E aí esses livros aqui são lindos, mas enquanto eles não mudarem a vida de alguém, eles não têm valor nenhum. Só serve de então, um advogado de imigração, ele é um alquimista. Ele tira daqui, mistura aqui e muda aqui. Então eu queria fazer algo, a minha alma queria algo que, se eu fosse trabalhar em algo,
fosse mudar a vida de pessoas. Então, por isso que eu falei, eu quero ser advogada de imigração, é isso que eu quero. Eu nunca entrei na faculdade para ser advogada. Eu me encontrei naquele contato com as pessoas. E é desafiador, olha... Não é fácil, eu imagino, porque começar nessa indústria é uma indústria competitiva, né? Tem muitas... O único competidor na minha indústria sou eu. Pra mim. Não, sim, mas igual a indústria de seguro, eu falo a mesma coisa. A nossa concorrência é a gente mesmo. Sim. Mas quando eu falo competitiva é que não deixa de ter vários players. Ela é fragmentada só porque, igual você falou, né? Eu quando comecei, aí vem a minha formação em marketing, né? Quando eu comecei, e nem todo advogado é bom marqueteiro. Então a parte mais legal que eu te admiro muito é isso. Quando eu comecei, quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, todas as pessoas com quem eu conversava a respeito da faculdade de Direito diziam para eu não fazer. Vai ser caro. Não tem emprego. Já tá saturado. Não sei o quê. E eu falei, tá, mas eu ainda não fiz. E não é porque eu sou melhor, porque eu confiava no meu... Quer dizer, confiava entre aspas, né? Porque a faculdade de Direito, para mim, foi um desafio, porque eu me sentia um peixe fora d'água, né? Você tá no meio de um pool de todo mundo que tá ali é muito capaz. Ali não tem ninguém medíocre. Pode não ser muito esperto, mas ali é the best of the best. Ali é o Shark Tank. E primeiro dia da faculdade de Direito, a nossa orientadora falou, olhe para a direita, olhe para a esquerda. Um de vocês não estará aqui daqui a 6 meses. Uau. E é verdade. A menina que estava à minha direita engravidou, saiu 2 meses depois. O menino da minha esquerda entrou em academic probation e saiu. Pediu pra sair. Não, ele foi convidado a sair. Foi convidado a sair. Aqui eles te convidam a sair quando você está em academic probation. Por quê? Se você está em academic probation, você não vai passar no bar. Você não vai tirar a OAB. E quando eu fiz direito, eu via os advogados fazendo coisas e tendo conversas e eu falava, não acho que tem que ser feito assim. Eu discordo. Eu quero fazer de outro jeito. E aí eu pensei, o que as pessoas buscam num advogado que elas não encontram? Elas não encontram... Não é compaixão, porque compaixão é quase ter pena. Eu não tenho pena dos meus clientes. Eu tenho empatia. Correto. Empathy. Eles querem honestidade, eles querem posição. Porque o advogado americano fala o quê? Depende. E realmente, depende. Eu não posso dizer para você o que fazer. Mas eu vou dizer para você, eu não acho que eu vou ganhar esse caso, então eu não vou pegar. Aí, para bom entendedor, pingo é letra. Certo. Né? Não quero vender. Eu quero que o cliente saia... Você não quer vender o sonho, igual tem muito advogado aí fora que pega o dinheiro da pessoa na sacanagem, já sabe que não vai dar certo. E faz aquela filha da putagem e fica enrolando a pessoa. Mas eu não sei se é filha da putagem, porque pra pessoa ser filha da puta, ela precisa saber, ela precisa ter competência pra saber que ela tá fazendo errado. Eu acho que tem você acha que tem gente que é desse ignorante, incompetente? Tenho. Você acha que, então, que não é na maldade, a pessoa Nem realmente sempre. acredita que ela tem a capacidade de fazer milagre? Eu não acho que ela tem capacidade. Eu acho que ela não entende. Eu acho que ela não entende. Porque minha percepção, sinceramente, Não tô dizendo que não tem o filho da puta, não. Você já viu que aqui, ó, aqui em Boston, o que mais tem é gente que é presa aqui, porque o State Attorney de Massachusetts não brinca em serviço. Não brinca, de forma nenhuma. Ele vai atrás. Na Flórida não acontece assim, não. Na Flórida é o Florida Bar. O Florida Bar não faz nada com os paralegals, com os otários que estão fazendo aí sem nenhuma preparação, sem nenhuma licença. Quer nem saber. A gente que paga lá o Florida Bar $250 mil de faculdade, a gente que se exploda. Mas eu acho que... E você no seguro, quando a gente fala assim, é agente de seguro. Ter uma licença não é competência. Não. Então, ser advogado não é ter competência. Não. Eu tenho colegas advogados que você pergunta, quando foi a última vez que você leu um livro? Na faculdade, há 12 anos atrás. Correto. Há 12 anos atrás. 12 anos atrás era um outro mundo. Não. É uma outra interpretação de vida. A lei não vive num vácuo, principalmente a lei migratória. Ó, eu ganho muito caso de perdão, quer dizer, ganho muito caso. Até hoje, os que a gente mandou, 100% aprovados. A gente desenvolveu uma teoria de extreme hardship para mulheres mais velhas, que estão no 3º casamento, 2º, que estão dando documento para o marido que veio pela fronteira, baseado em cima do impacto econômico para uma mulher de mais de 50 anos em perder o marido. Certo. E como aquela mulher vai se tornar um encargo pro governo. Correto.
Aí os outros advogados falam, não, mas não tem filho, não tem câncer, não tem heart. Tem sim, você que não soube procurar. Você que não soube. Sabe por que não soube procurar? Porque não entende de pessoas. Correto. There's a human factor, né? O fator humano e o valor que aquilo tem para a sociedade. Sim. Eu falo muito disso, né? Como que uma decisão jurídica afeta a Commonwealth of Massachusetts, por exemplo, uma decisão jurídica dentro de uma família. O pai, por exemplo, que acontece muito aqui. Erro de corretor de seguros coloca uma família em risco, a pessoa às vezes tem uma carta de deportação, acaba sendo preso e vai separado por motivos de uma incompetência. Dentro da BRZ, a gente desenvolveu um algoritmo que a gente checa todos os dias de madrugada para ter certeza que todas as placas estão asseguradas para evitar esse tipo de transtorno. Porque a gente sabe que tem muita gente que, né, às vezes... É o motivo número 1 pelo qual um imigrante é deportado. Correto. Ele é parado porque tem um problema na placa. Na placa. Não é por uma violação de trânsito, não é por DUI, não é por problema criminal. Não, né? É o motivo número 1 que um imigrante é deportado. Por causa de um erro do corretor de seguros. O que acontece? Aonde que existe o erro, tá? E é importante explicar isso. Não é só o corretor, não. A comunicação entre a empresa de seguros e a DMV, ela é quebrada. É um sistema muito arcaico. Sim. E o corretor de seguros, ele não tem a tecnologia e infraestrutura para validar todos os chassis todos os dias. Não existe isso. A gente construiu. Então, igual você falou, você criou seu próprio modelo, a gente criou nosso modelo, entendeu? Usando a nossa... Mas por que você fez isso? Porque você viu, provavelmente, a sua mãe ou a sua tia preocupada cada vez que a polícia parava atrás de vocês, dirigindo de noite, vindo da limpeza do escritório. E isso é importante para quem está assistindo, porque a gente menospreza o trabalho do profissional brasileiro, mas ele entende da nossa realidade melhor do que ninguém. Porque eu duvido, posso estar falando uma besteira, que um agente de seguros gringo tenha essa consciência. Sim. Porque ele nunca precisou passar por isso. Sim. Se ele for pego dirigindo sem carteira, ele vai tomar uma multa e ele vai embora para casa. Ele vai conversar com a pessoa. Vai lá, negocia e vai embora. Eu já fui parado já, e você conversa com o policial, você explica e vai embora. Fala, só estaciona o carro, né? Deixa você dirigir até em casa. Eu já tive situação que o policial me seguiu até em casa. Você sabe que quando eu não dirigia sem carteira por medo, né? E daí eu comecei a dirigir com o permit, mas aí é óbvio, o brasileiro tem que mostrar que vai fazer uma lambança, eu dirigia com o permit sem ninguém do lado, né? E daí quando a minha carteira saiu, eu dirigia com a carteira colada assim no vidro. Falava, agora eu quero ver me parar. Agora óbvio que ninguém me parava, né? Porque agora você tá com carteira, quando você tá com carteira, ninguém te para. Olha, é lei de Murphy. É atraído, mas essas são coisas que desafiam a gente, enriquecem para alguns, não tem um final tão feliz. Mas como que você, como imigrante, pode usar parte disso para mudar a sua narrativa profissional, existencial e abrir porta para o outro? Eu não quero que nenhuma mulher tenha que ter medo de ir perante um juiz de vara de família que vai perder a guarda do filho dela porque o marido dela fala para ela, não vou te bater, senão você vai ganhar documento. Porque acontece. Não. Eu tive uma cliente, que eu não me esqueço disso. Ela Mas falou, isso já é uma forma de violência, né? sem dúvida. Isso é uma das piores. Porque essa você não enxerga, você não vê. Você não tem ali prova. aquele trauma, você não tem prova. Sim. Mas porque começa assim. Eu sou casada, quero ganhar quero saber como pegar meu documento. Tá. Vamos perguntar XY. Alguma coisa me bate, eu falo assim. Me fala a respeito do seu relacionamento. Não, meu marido é maravilhoso. Maravilhoso como? Quantos anos ele tem? 53. Ele nasceu aonde? No Tennessee. Ele é veterano de guerra? Como é que você sabe? Aí eu falo, suspeita. Me fala um pouco, como é que você fala inglês com ele? Ele ri do seu sotaque? Meu medo. Mas ela não se sente ainda segura de chegar e falar. Sim. Mas isso são coisas que eu aprendi no lead lá com a primeira cliente de violência doméstica, porque são coisas que são inerentes da nossa realidade como imigrante. Sim.
Quantos de nós não nos sentimos self-conscious, né? Cara, envergonhados do sotaque, de não falar o idioma. Eu tenho um sério aumento que eu não posso falar, mas assim, o que eu posso deixar é que eu, que não tenho um inglês tão ruim, sofri um bullying pesado na mesa de asset management. Ao ponto que tipo, eu estava conversando com investidores muito relevantes de Nova York e tem uma palavra que eu não consigo pronunciar correto até hoje, que é thrust. Market thrust. Então tem trust, thrust and thrust. E eu não consigo. Meu THR doesn't work for whatever reason. E várias vezes que é tipo a pressão do mercado, né, da ação no mercado, a força daquilo. O pessoal zoava, dava risada. E você tá conversando com o gestor de fundo na mesa e aquela zoação, aquela zombação na sala. E muita gente às vezes pensa, não é nada. Não, cara, afeta o seu psicológico. E foi até um dia, quando eu cheguei, os caras tinham movido a minha mesa de lugar. Aí já não era brincadeira mais, entendeu? Já era um bullying pesado. E eu passava para RH nada. Eu comecei a documentar. Por fim, eu falei, that's it. Not for me. Você sabe que quando eu estava na faculdade de Direito, eu tive um professor jamaicano que ele usava os meus memorandos como modelo do que não fazer. Uhum. E aí um dia ele falou, ser advogado não é para qualquer um. Porque a gente, na faculdade de Direito, os nossos trabalhos são anônimos. Certo. Se você entrega eles com um número, identificador, que o professor não pode ter. Que é para ele não te dar uma matéria por favorecimento. Mas nas aulas de escrita legal, é muito fácil deles descobrirem quem escreveu o quê. Porque você tem que apresentar o trabalho para eles conforme vai progredindo. E aí ele falou, essa pessoa que claramente não sabe o que está fazendo e nunca vai ser uma advogada. Nossa, eu fui para casa, e, óbvio, comi um pacote de pão, né? E todos os biscoitos. Mais cedo era minha pizza ali. Esse cara não sabe o que é pegar o ônibus 5 horas da manhã lá em São Gonçalo. Eu vou mostrar. Aí chamei de nomes belos, né? Mas aquilo me marcou durante muito tempo. Você se questiona, mas eu não posso passar a minha vida... Não, isso me empoderou. Me direcionando ou me limitando pelo que o outro pensa. Você não entende o que eu tô falando? Limpa teu ouvido e vaza. Pronto. Sai do ambiente, procura um ambiente melhor ou constrói o seu ambiente. Exato. Aprende a falar português. Correto. Sabe por que você não entende? Porque você só fala um idioma. Correto. Você usa o que é a sua deficiência como seu superpoder. Sem dúvida nenhuma. E eu falo muito isso aqui hoje, tá? Ser latino... Ser latino eu pensava que era minha fraqueza. Eu pensava que ser latino era minha fraqueza. E hoje eu descobri que ser latino é meu superpoder nos Estados Unidos. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Ser imigrante é um superpoder. Hoje aqui é um superpoder. Sim. Da minha turma da faculdade de Direito, nos formamos em 57. Eu sou a que está melhor de todos eles. Acredito 100%. Todos eles. E me arrependo de ter deixado tanta coisa externa definir a minha experiência na faculdade de Direito. Porque eu me achava inadequada, o meu inglês não era bom o suficiente. Mas o que eu fiz? Quando eu fui fazer a prova do Florida Bar, você tem que fazer... Foi um inferno astral. Eu não recomendo aquilo pra ninguém. Horrível. Pior que o LSAT um pouquinho, né? Não, o LSAT foi brinquedo. Você fazia de braço amarrado nas costas. Pra você ter uma ideia, a minha caixa dos resumos do que eu estudei pro Florida Bar pesava 25 libras. Uau. Isso eram só os resumos. Eu estudei durante 3 meses, 16 horas por dia. Eu parava 1 hora para fazer crossfit. E isso eu tinha uma bebê pequena. A Sofia não tinha nem 1 ano. Uau. Porque eu engravidei no último ano da faculdade. E daí... Escuta aí, galera. Quem não consegue passar numa licença de real estate ou de seguro, hein? Gente, mas a dificuldade da licença... Eu não gosto de falar, da licença de real estate, da licença de seguro. Eu falo. Sabe por que eu não falo isso? Porque a pessoa não estuda, mas eu acho que a pessoa mostra um pouquinho de compaixão, porque eu não tenho. Não é compaixão. Eu acho que a pessoa precisa ter um senso de honestidade com ela mesma. Intellectually você honest. Não passou ou você não se dedicou? Porque são 2 coisas diferentes. Se você não se dedicar, você não vai passar. Pronto. Essa cultura do menor esforço, isso não existe.
você tem que ter work-life balance. Não existe sucesso com work-life balance. Já vou dizer, alguma parte da sua vida vai sofrer. Se você, que é mulher, vai falar, mas o meu marido não deixa, troca de marido. Troca de marido. Faz um trading. Faz o trading, faz um upgrade. Vai lá e pega um modelo 2022. E não é porque eu tô advogando pelo divórcio ou pelo casamento ou pelo... É porque você aprende. Você só aprende a sua capacidade quando você tenta. Primeiro caso de visto de tráfico humano que eu ganhei. Você tem uma ideia. São 5 mil vistos de tráfico humano disponibilizados por ano pelo governo. Nunca foi batida a cota. E há 8 anos atrás eu ganhei o primeiro visto de tráfico humano de uma brasileira que veio para os Estados Unidos com um visto de doméstica. E ela já tinha ido a vários advogados. Estava nos Estados Unidos há 12 anos. E aí ela começou a me contar a história, né? E eu falei, olha, eu vou ser muito honesta com você. Eu ainda não sei como eu vou ganhar o seu caso, mas eu vou ganhar. Me liga daqui a 48 horas que eu vou encontrar algo. Vou arrumar uma solução. E daí a minha secretária na época virou pra mim e falou assim, como você vai ganhar esse caso? Eu falei, eu não sei. Eu vou pra casa e deixa eu pensar. Ela não me contratou. Mas conforme ela foi me contando a história, eu fui organizando como um Lego na minha cabeça aquilo. E eu fiquei tão encafifada com aquilo. E eu falei, é impossível que isso aqui não tenha um caso. E daí, eu sou uma pessoa de muita fé, mas eu e Jesus temos uma relação diferente. Porque eu falei pra ele, tu me fez vir com pai pobre, 2 maridos pobres, quando eu chegar em cima eu vou querer tratamento preferencial, né? E eu sentei e falei, cara, Deus, por que esse caso não tem um jeito assim, assado? Daqui a pouco, 3 horas da manhã eu acordei. Cadê o livro? Meu livro, né, de direito. Procurei lá. Aí comecei a olhar visto de tráfico humano. Eu nunca tinha ouvido falar do visto, era um visto super raro. E, para você ter uma ideia, esse ano foram submetidos 1.526 no país todo. O meu escritório submeteu mais de 140 casos de tráfico humano. Caso dificílimo de ganhar. 10% quase do... Mas a gente... Tem uma advogada que tem muito mais do que eu, ela está em North Carolina, que ela se dedica só a isso. Mas a gente ganha caso hoje, que se não fosse pela minha audácia, aquele cliente ia ter continuado naquele círculo de outros advogados que falam assim, não tem caso, não tem caso, não tem caso, não tem caso. E tem. Tráfico humano sequestrado pelo coiote. Posto para trabalhar pelo coiote. Aquilo ali é tráfico humano, ganha documento. Vai ganhar todos? Não vai, porque depende da interpretação do agente. Mas já ganhei vários. Uau. Aí eu fico pensando, ser advogado é fantástico, é um power trip, porque você tem o poder de mudar a vida, você tem o poder de aprender, você tem uma posição de... As pessoas te dão deferência ao seu conhecimento. Isso é pequeno. Sim. O mais fantástico de ser advogado, de imigração, é quando você pega aquele que ninguém quis pegar, aquele que não tinha caso, e você pega o telefone e fala, Deus certo. a sua porta abriu, agora entra. Eu tive um cliente que ele bateu em 40 empregadores diferentes para conseguir um patrocinador para o Green Card pelo EB3. E ele conseguiu no 40º. Quando a gente ganhou o caso dele, ele não conseguia falar de tanta emoção. Imagino. Eu não quero que ele se lembre de mim, do meu nome. Para mim, isso é glorificação pessoal. Eu quero poder saber que eu e a minha equipe fizemos algo tão fantástico para aquela pessoa com o nosso trabalho. E a gente não vai conseguir ganhar todos. A gente não consegue resolver para todos. Aí é um papo que vocês têm que bater com Deus, porque às vezes o mesmo caso, um é aprovado e o outro é negado, e não é comigo. Mas é algo assim viciante saber que o que você sofreu como imigrante tem um poder catalisador de mudança para que outro imigrante não passe pelo que eu passei. Sim. Eu não sei por que a gente como imigrante é masoquista desse ponto. Não, eu sofri, você vai ter que sofrer como eu. Não vai chegar na América já com seu apartamento. E muita gente criticando, né? Fala, você tem que passar por isso. Mas por quê? Porque em inglês eles falam que misery likes company. Right. That's a good analogy. Você quer ser o maior... se você se compara...
Se você é um Baby Shark, você está se comparando com outros Baby Sharks, você vai ser, né, o cara dos Baby Shark. Eu não quero ser o cara dos Baby Shark, eu quero ser os caras do Mega Shark. E quando eu estiver lá no Mega Shark, eu quero ser o cara das baleias, porque você tem que estar sempre procurando se desafiar. E o imigrante, quando ele encontra uma estabilidade, ele volta àquela mentalidade de escassez. Não, se Lia ganhar dinheiro, aí não tem dinheiro para mim. Você falou que tem competição de advogado. Eu não vejo assim. A minha competição é o atendimento que o cliente recebe no meu escritório, a qualidade da representação legal que a gente apresenta para ele, o marketing que a gente faz e a quantidade de imigrantes que entram nos Estados Unidos. Essa é a minha competição. Se os Estados Unidos começa a ser um país... E o mundo é abundante. Aí onde que existe outra coisa. Muita gente não entende isso. A abundância que tem no mundo. Não é nem comparação. É a teoria de abundância. Porque market share... Eu vou te falar uma coisa. Market share não é lucro. Sempre vai existir. Vai sempre ter alguém pegando, vai ter alguém perdendo. Como você reage para captar mercado e para dar mercado é uma questão sua. Market share não é lucro. Não é. Às vezes você tem um market share tão grande que o seu gasto de marketing e de execução de processos, né? Sim, os seus, né? Vai diluindo o seu lucro. Sim, vai. Porque muita gente não foca em... Você, de marketing, você entende. Muita gente não foca numa coisinha que chama CAC. É o custo de aquisição do cliente. E esse CAC você tem que destrinchar ele por vários fatores. Marketing, dentro de marketing, qual canal que você está tendo despesa, dentro desse canal que você tem despesa, qual que tem a maior conversão, e dentro do seu time de vendas, qual que tem a maior execução daquilo. Então eu, igual você, sou marqueteiro, sou apaixonado por marketing, só porque eu não olho impressão, eu não olho... Eu não faço pay-per-click nenhum. Nunca. Isso aí não existe, mas eu consigo entender que tem fatores, tem outras coisas que conseguem me dar o meu CAC. Agora já é o LTV do advogado, né, o custo do lifetime value desse cliente seu é muito mais alto do que o meu, por exemplo, dentro da corretora de seguros. O benefício de vocês é que vocês conseguem ter um recurring revenue. A gente mata um leão por dia. Sim. Quando o cliente fala assim, paguei $10 mil para o meu advogado, aí eu falo, tá, mas vamos pensar aqui comigo. Seu caso vai levar 3 anos. 3 anos. Eu vou pagar salários por 3 anos, Correto. aluguel por 3 anos, insurance por 3 anos. Vai ter Isso é parte do seu CAC. O seu CAC é 3 anos. Meu CAC. Mas ele me pagou uma vez. Correto. Ele me pagou uma vez. Então, como business é desafiador. Então, a gente tem um dos nossos patrocinadores aqui, a Rock, a USA, é uma empresa de growth marketing. Esqueci até de falar da Rock no nosso último episódio, mas a Rock, eles são focados nesse tipo de análise. Para quê? Para te ajudar a entender qual que é o seu custo de aquisição, quais os canais que você está indo, quais canais que você deve gastar mais, quais canais que estão te dando maior retorno durante esse relacionamento que você tem com esse cliente seu. E isso aí que você falou é muito importante entender, né? Porque o seu custo ele não é 1 ano, às vezes ele é 2, ele é 3, você tem que carregar ele e você só recebeu uma vez. Sim. Mas é muito interessante essa parte que você falou de se comparar. Eu até fui, né? Tem tempo que eu não leio estoicismo sobre comparação. Eu sou apaixonado, né, com as ideias dos estoicos quando a gente fala, né, que você não consegue controlar o tão bom uma pessoa, né, é fazendo uma coisa. Mas se você se comparar com eles, você simplesmente está tentando o seu sucesso em uma coisa que você não controla. Porque aquela pessoa, ela pode ser boa naquilo, mas você está se comparando com ela naquela aptitude dela. E você nunca vai encontrar felicidade naquilo, porque você não tem as mesmas ferramentas. Você tem que olhar para dentro de você. Eu acho que eu vou um passo além, né? O que você considera bom nem sempre é bom. Quando a gente fala de capacidade profissional, existe capacidade pessoal também. O ser humano é naturalmente competitivo. A mulher é mais competitiva entre si ainda, mais competitiva ao detrimento do que qualquer coisa. Eu acho que quando você compara a sua realidade com a do outro, você vai se levar à loucura. Não é só pela questão das ferramentas ou porque você não tem a capacidade.
é que se você não encontrar satisfação no seu progresso de hoje em comparação ao ontem, sempre tem alguém que está um passo à frente de você. Ah, sem dúvida. Sempre. Vai estar sempre É uma insatisfeito. constante. Sempre É uma insatisfeito. constante. É sempre insatisfeito. Doutor, sensacional. E hoje você ajuda o imigrante em todos os estados dos Estados Unidos? Sim, a gente faz causas imigratórias em todo o país. Uau. Né? Quero bater os 50 estados. Inclusive, uma curiosidade. O estado que existe a maior probabilidade de você ter um pedido de asilo aprovado perante um juiz de imigração é o Havaí. O Havaí. A taxa de aprovação de casos de asilo perante um juiz de imigração lá, 68%. Relativo com o que em Massachusetts? Massachusetts, eu diria que a média de aprovações, 45%. Na Flórida, a média de aprovações é de 9%. Uau. Na Geórgia, uma média de aprovação de 3,5%. Moral da história, muda da Flórida. Partiu Hawaii. Partiu Hawaii. Aloha! Aloha. A gente já falou lá no escritório. Doutora, tô com caso de asilo, tá em qual estado? Ah, eu tô na Geórgia. Ih, $1 milhão. Tô no Havaí. $1.000, um choquito, um chup-chup, e a gente pega esse caso. Mas porque realmente existe a lei migratória, é uma lei federal, então isso permite que eu possa andar esse mundão de meu Deus e representar a gente em tudo quanto é lugar. Até isso é importante a gente pensar, porque às vezes a gente não pensa nessas coisas. Qual a jurisdição que a gente entra com o nosso caso. Para caso de asilo faz toda a diferença, Thiago. Toda a diferença. Interessantíssimo isso. Não, muito, muito legal. E agora tá. Você tá aí fazendo a diferença na vida dos outros. Ficou bem claro o porquê do que você faz, o que você faz. Eu até me perdi nessa conversa você nossa. Não foi se tão perdeu, gostosa. você se achou nesse movimento estoico de autodescoberta. A gente se perdeu, a gente se achou aqui. A gente vai chegando no final dessa conversa tão gostosa que eu tenho certeza que quem acompanhou a gente até aqui, se você pulou pro final, volta lá porque foi muita informação maravilhosa. Eu até me vi um pouco, até na forma que a Renata fala, né? A gente tem muita coisa em comum. Eu tava olhando e falei, como que a gente tem tanta coisa em comum e nunca se conheceu? Mas é a beleza de viver quando a gente vive hoje. Você é um rapaz jovem, eu faço 40 anos esse ano, já tô ficando idosa. Não, uma mulher... 36, então não, uma 36 de homem, vocês têm a idade mental de 15. Sem ofensa. Mulheres... Ok, vai então, vovó. Vovó, no Botox, mas vovó. Tá? Terceira idade. Terceira idade. A bengala dela tá na porta, hein, Terceira gente? idade é a melhor idade. Mas quando a gente vê hoje, a gente pode falar, a internet disponibiliza tanto de bestialidade, o povo ficar lá postando umas coisas idiota, mas a internet também proporciona a união de pessoas com ideias afins, com tanta facilidade. Você vê, a gente se falou, eu acompanho você, você me acompanha, a gente não se conhece, mas se conhece. E querendo ou não, a gente não está no mesmo espaço físico, mas está torcendo pelo sucesso um do outro. Porque quanto mais pessoas como você tiverem sucesso na comunidade brasileira, eu detesto falar comunidade, parece favela, mas é o nome, né? Mas quanto mais pessoas como você tiverem sucesso no meio de brasileiros, vendendo para brasileiros e desestigmatizando isso de que vender para brasileiro é venda de gueto, que comunidade brasileira a gente vai criar para a próxima geração? Maravilhosa. Eu quero deixar um recado em cima do que você falou, e o meu sentimento é o mesmo, tá? É simples, para você empresário brasileiro, que fala, não quero vender para o brasileiro, ou o cliente brasileiro é ruim. Pensa nisso aqui. Se você não for mestre em vender para o seu próprio povo, para o seu próprio perfil de pessoa que pensa igual você, e você não consegue ganhar um respeito dentro de casa, você vai ganhar respeito fora de casa. A minha forma de pensar é essa. Se você não consegue conquistar o seu respeito dentro de casa, como você vai conquistar ele fora de casa? Essa é a minha ideia. Eu vejo esse trabalho que você faz na área de direito imigratório, que é tão importante porque são vidas, são famílias, são histórias, são pessoas que dependem, né,
de uma decisão. E essa pequena decisão tem uma grande influência na vida delas. Então torço também pelo seu sucesso, o sentimento é mútuo. E que a gente possa formar mais empresários brasileiros, mais políticos brasileiros. Hoje no estado a gente já tem 3 deputados. Eu sei. Sensacional. Eu devia ter concorrido aqui em Massachusetts, eu tinha ganhado. A chance era maior, né? Eu fui a brasileira mais bem votada. Eu tive 3.700 Na Flórida. Na Flórida, para vereadora. Mas que privilégio foi não ter sido eleita. Porque eu queria mudar vidas. Eu não ia mudar vidas sendo deputada ou sendo vereadora. Eu mudo muito mais vidas fazendo o que eu faço. Eu acredito. De fato. Foi o meu motivo de sair da indústria de investimento. Eu pensei comigo, eu falei, do que vale a minha educação, o meu conhecimento, se eu não ajudo o meu povo? Para mim foi simples, foi muito claro aquilo ali. Eu fui pro Annual Shareholder Meeting do Warren Buffett em Omaha. Sentei na sala onde tinha Bill Ackman, Gabelli, Byron Wynn, os maiores investidores de Wall Street. E ele caiu a ficha. Eu falei, é seguro. É isso que eu quero fazer. E voltei pensando, o que eu vou fazer de seguro? E aí fui encontrar um problema para resolver. Começamos com um plano funerário. Não tive o psicológico e emocional para trabalhar nessa área, porque a mesma forma de direito imigratório, coisa de fronteira, você sabe, não é fácil. Peguei muito caso de fronteira. E dentro dessa necessidade eu vi o sofrimento que existia com corretores de seguros fazendo coisas erradas. Eu falei, poxa, tá aí, ó, esse problema que a gente vai consertar. E hoje o meu propósito, eu escutei isso de você nos bastidores, o meu porquê, e eu vou perguntar o seu, mas o meu é treinar a próxima geração de profissionais para essa indústria, porque a gente é quase 20% da população americana e menos de 5% dos profissionais da indústria de seguros são latinos. Então é loucura. E quando você olha mulher, então esquece, nem existe. Você hoje, qual que é o porquê da Renata, da Castro Legal Services? Nossa, já é um moving target. Muda. Eu acho que hoje eu quero mudar o máximo de vidas possível. Quando eu falo mudar vida, eu falo de ganhar o máximo de casos. O volume de casos que eu tenho no meu escritório, pelo minha experiência em gestão de projetos, eu sempre falei que a gente não é um escritório de advocacia. A gente é um negócio que vende soluções legais, porque isso muda tudo. Meu porquê é que vai parecer meio piegas, né? Mas se Deus me deu uma capacidade de aprender e a capacidade de ter resiliência a esse ponto, quando eu tiver a minha reunião com ele, que eu usar lá o seu plano funerário... Quando você escolheu o destino? Eu não vou querer olhar para ele e falar, eu só usei 10% da minha capacidade. Eu quero olhar e falar, eu fiz tudo o que eu achava que humanamente poderia fazer. E aí ele vai olhar para mim e dizer, mas eu te dei a capacidade de fazer 10 vezes mais do que isso. Mas tudo bem. Você tentou. Esse é o meu porquê. Isso é sensacional. Esse é o meu porquê. E agora a gente vai chegando aqui no finalzinho, e aí a gente reflete muito no ethos do podcast, que tem a ver com o imigrante rico. E muita gente brinca, eu não sou rico o suficiente para ir no podcast ainda não. A gente não está falando de riqueza financeira. Gente, a maioria das pessoas que vocês veem na internet que estão com pose de rico, estão rico de dívida. Alavancado. Aquela bolsa Louis Vuitton, filho, custou, olha! A gente estava falando isso mais cedo, né? Foi até engraçado. Mas quando eu criei o podcast, foi baseado nesses influencers que vêm aí, que se diz coach de business e nunca criou porra nenhuma, e passa e pega o dinheiro do pessoal e não agrega nada. Eu virei e falei, tem mais do que isso. Quais que são os fatores que levaram as pessoas humildes, né? Que foi o que você falou no começo ali, a humildade,
a flexibilidade, vários outros fatores que levaram essas pessoas a terem o sucesso que elas tiveram. E se a gente conseguir simplificar isso de uma forma, um conteúdo que outras pessoas podem se identificar e tentar replicar, como se fosse um aplicativo, baixa o aplicativo e se adapta. E aí veio o Imigrante Rico, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Mas eu sou muito curioso para entender o que é a sua visão. Porque quando a gente traduz wealth para português, a tradução é Riqueza, afluência, né? rich para português. Rico. E as duas coisas estão associadas com Dinheiro. no Brasil. Actually, é tão interessante que a gente entrevistou primeiro em inglês, que é um imigrante vietnamita, e a tradução literal de riqueza e rico é dinheiro. Eu acredito que os Estados Unidos, por ter uma colonização diferente da nossa, nós éramos uma colônia de exploração. Correto. E os Estados Unidos era uma colônia de, claro, subserviente, subjugada à Inglaterra, mas era uma colônia de busca de ideais. Que a gente falou mais cedo do puritanismo aí, da religião. Mas havia o anseio de liberdade. Sim. Havia um anseio que é diferente da gente no Brasil. Quando a gente fala de riqueza, quando você é pobre, a riqueza é comida no prato, um sapato novo e um carro. São coisas tangíveis. Agora, quando todas as suas necessidades básicas são supridas, Maslow Theory of Needs ali. o que é riqueza? E essa é a minha pergunta para você hoje. Você que morou na Flórida por esse tempo todo e morou em Massachusetts, e você sabe que tem uma diferença cultural Enorme. gigantesca. Enorme. Principalmente se você for pro Cape Cod. Esquece. O que é riqueza para a doutora Renata Castro? Riqueza é você ter a liberdade de viver a sua vida, os seus dias, as suas horas, fazendo algo que satisfaz a sua alma. Isso é a real riqueza. Não é a bolsa, não é o carro, não é a casa. O dinheiro é importante. Eu acho que isso daí é palhaçada quando fica falando assim, eu vejo a felicidade, sei lá, nos momentos. Claro, você vê no momento que suas contas estão pagas, a geladeira está cheia de comida e você não tem que se preocupar mais com isso. Mas quando você sai do ponto de sobrevivência e você pode focar nas experiências, isso é riqueza. Isso é fantástico. Para mim. Né? É poder saber que os meus filhos não vão ter que sobreviver. E não é porque eles têm roupa cara, não. Meus filhos usam roupa de Walmart. Mas é porque eles não precisarão abrir mão da infância deles, como eu e você fizemos, para pensar em questões de sobrevivência. Correto. Porque aquilo ali é o maior presente que eu vou dar para eles. Eu morria de inveja das crianças, dos jovens americanos que eu conhecia aqui, que eles falavam assim... não, eu saía da escola, ia para casa. A gente pensa, como assim ia para casa? Ia pro restaurante levar prato. Exato. Você estava preocupado em sobreviver. A sobrevivência te rouba de momentos. Sim. E a vida é muito curta. Sim. Quantos casais se casam porque um ou outro não tem condições de morar sozinho e se bancar? Então se junta para dividir facilitar o a situação. aluguel. Riqueza é o poder de escolha. E aí que você começa a fazer melhores e maiores escolhas. No momento da minha vida, morar sem roommate era uma riqueza. Né? O sonho de todo Aí imigrante. Você sai fora, tem meu espaço. Exato. Aí você casa e tem um roommate. Aí você casa, você tem um roommate que não colabora. Igual o Jason falou aqui, a gente tem um podcast que é muito engraçado. Se você não assistiu, vai lá e assiste, do Jason Santana. Gente, é muito engraçado. Ele falou que ele nunca viveu sem roommate até hoje. Porque ele tem um irmão... Então eles cresceram juntos, ele dividia quarto. Ele veio para os Estados Unidos e dividia quarto. Aí a esposa dele veio para os Estados Unidos e continua dividindo quarto até hoje. Eu falei que eu tinha meu quarto a vida inteira. Dividindo quarto. E daí você vê, dividindo quarto, meu sonho era ter o meu quarto. Eu tive meu quarto até os 6 anos, mas meu sonho era ter o meu quarto para poder ler meu gibi em paz. Eu gostava de ler até 2, 3 horas da manhã. Não podia ler. Porque... pra Gibiteca. Então, olha, gibi do Fantasma, né? Enfim, da Mônica. Isso era pra mim, era riqueza. E hoje era poder ficar acordado até as 2 da manhã com a luz acesa, sem acordar minha mãe e minha irmã, e nós dividimos um quarto.
Quando a gente fala disso hoje, que a minha filha tem o canto da leitura lá, aquilo pra mim é riqueza. Sim. Sem É dúvida. ela poder ter memórias. Você quer ver uma coisa que é engraçada? Você saber que ela tá em paz em casa também, né? A segurança dela é riqueza. Sim. Você sabe o que é engraçado? Eu cresci com a minha mãe dizendo que pobre não tem depressão. Depressão de pobre é trabalho. Uhum. E aí a gente vem para os Estados Unidos e vê uma sociedade incrivelmente rica e depressiva. Sabe por que a sociedade aqui é depressiva? Conte-me. Porque eles não têm preocupação de sobrevivência como a gente tem. Ah, sem dúvida. Mas então, Os basic needs já fulfilled. Exato. As necessidades básicas já foram supridas. Supridas. Isso é riqueza. Isso é riqueza. É você ter tempo de sentir, porque você não está sobrevivendo. Que muitas coisas, por exemplo, é importante a gente deixar isso claro aqui. Se você mora na Flórida, você não tem todas as suas necessidades básicas supridas. Não tem. Lá não é Estados Unidos, gente. É uma realidade completamente diferente. Você não tem plano de saúde, você não tem o suporte básico que você tem aqui em As Massachusetts. escolas lá na Flórida É horrível. não são como aqui. A gente vai lançar um projeto agora que chama The American Dream Class, em parceria com empresários brasileiros. O American Dream Class vai ser um masterclass, vai ser um super masterclass com várias informações explicando isso e várias outras coisas, mas com credibilidade, com profissionais igual a você e outros que vão dar a sua classe explicando como se tornar um advogado de sucesso nos Estados Unidos, como se tornar um corretor de sucesso na área de seguros, de imóveis, eletricista, o que seja. E em 30 dias a gente está lançando, e um dos fatores que eu quero trazer muito para esse Masterclass é esse. Como escolher o seu estado de residência? Porque muita gente não pensa nessas coisas. Você sabe o que eu acho engraçado, Thiago? Eu tenho muito cliente que está aqui fora de status, aí a gente fala assim, a gente consegue para você ir legalmente para o Canadá. Aí ele fala assim, não, mas Canadá eu não gosto. Eu falo, mas você já foi? Não, nunca fui. Nem conhece. Então como é que você pode falar de algo que você não gosta se você não conhece? Não, eu vi no filme. Eu vi no filme. Eu vi no filme. Eu falei, então, mas deixa eu te falar, no filme... Eu sou Lady Di. E eu tô lá no iate do Dodge Alphaed na Grécia. Isso é no filme. Mas na vida real, a doutora Renata chega em casa e vai pegar a vassoura. Então o filme não é a vida real. É como você tem preconceitos e tem uma barreira de terror pessoal que você fala assim, em Ohio é todo mundo racista. Tem estados que, sem sombra de dúvida, você tem uma diferença. Eu conheço quase os Estados Unidos todo. E eu fui ao Alasca. O Alasca é um estado... Foi a melhor viagem que eu fiz nos Estados Unidos. Alasca e Jackson Hole, Wyoming. Vá. Eu fui andar... Vocês que moram em Massachusetts, vocês podem ir para New Hampshire, a gente lá na Flórida, andar de snowmobile. Eu adoro andar de snowmobile. Você curte? Adoro. Eu tenho trauma de snowmobile. É porque eu cresci em cima de moto de trilha, né? Então moto de trilha é muito flexível. Eu consigo dominar ela, eu consigo mover ela rápido. O snowmobile ele é duro. E eu gosto de velocidade. Então, tipo... não, snowmobile você não pode andar na mesma velocidade que uma moto de trilha. Correto, por exemplo, a gente você não sabe o que tá embaixo do gelo. E outra, bater corrida em lago. É uma ideia... Você não sabe se vai estar... É uma ideia meio que louca, porque eu já vi acidente no lago onde que o lago quebra, a pedra de gelo sobe e o cara, se arrebenta todinho. Então eu tomei trauma de ver isso. No Alasca você não vai ter isso. Porque o gelo é fixo. No Alasca é menos 40. É. Eu fui em dezembro, menos 40. E o Alasca foi um dos estados mais hospitaleiros que eu fui até hoje. Imagino. Então você tem essa ideia que a Flórida é boa para o imigrante? Péssima. Flórida para imigrante, porque só tem imigrante racista. Começa com um cubano, que já não gosta dele mesmo. O imigrante, ele é engraçado. O pior inimigo do imigrante é um imigrante que se documentou. Que ele não quer que o outro se documente, que vai tirar o pão dele e não faz o menor sentido. Eu quero que você fique bem, mas não melhor do que eu. Isso mesmo. Eu quero que você fique bem, mas não melhor do que eu. Nunca vi uma coisa dessa, é loucura. Sim. Eu espero que o imigrante que está nos Estados Unidos, que ele veja como a maior riqueza de estar nos Estados Unidos é como essa experiência, que é desafiadora e satisfatória ao mesmo tempo, faz você ser uma nova pessoa. Por que o imigrante, a gente fala que ele vive em no man's land, né, na terra de ninguém?
porque ele não é americano, mas ele vai pro Brasil e ele não é brasileiro mais. Ah, sem dúvida, a gente chega lá... Ele vira cidadão de lugar nenhum. Mas... Breakfast and Tiffany's. Você lembra? Porno breed slob. Eu sou um porno breed slob today. Mas, desculpa. Não, mas é como a gente aborda essas situações. Se você se abre às possibilidades, se você se abre... E não é fácil. Eu não tô vendendo facilidade. Eu acho que todo mundo que fica vendo na internet... Eu vejo lá... Você vai chegar, vai trabalhar no piso e vai ganhar $5 mil, R$5 mil por semana. Deixa eu falar, $1.000 por semana aqui, você tá passando aperto. Porque o custo de vida hoje em dia tá punk. Tá punk. Morar aqui sem documento é difícil. É difícil. Sem ter uma carteira de habilitação mesmo. Mais ainda. Se você... Agora, o cara tava lá no Brasil ferrado. Não tinha dinheiro nem do ônibus. Aí ele chega aqui sem documento e ele fala... Mas eu tô preso nos Estados Unidos e fala, ai, coitado, indo pra Nova York, né? Difícil, horrível, você tá preso aqui. É uma questão de perspectiva. Se você tá nos Estados Unidos sem documento, se você já entrou, saiba que de cada 10 pessoas que tentam entrar, 7 não entram. Sem contar a quantidade que fica só a carcaça na fronteira. Eu não tô falando nem só de fronteira, eu tô falando de tudo. De tudo. Então, se você teve essa oportunidade, aproveita até o final. Conhece, fala inglês, muda a sua mentalidade. Muda a sua vida. E leve... Você já leu O Alquimista? Já. Já li 300 milhões de vezes. E a gente está sempre buscando algo ao final, né? Que vamos chegar lá. E, óbvio, eu tenho vários objetivos pessoais, profissionais. Mas agora, que eu tô chegando aos 40, eu tô querendo aproveitar... Não é aproveitar a vida, eu já aproveito a minha vida. Eu quero aproveitar a jornada. Eu quero pensar assim, houve um momento que eu não achei que eu ia falar inglês e hoje eu consigo fazer X e Y. Cheguei aqui, vão dar mais um passo. Ao invés de viver só na cobrança. Porque a voz interna que a gente usa para falar com a gente... Aquele diálogo interno, grosso. A gente fala conosco de uma forma que a gente não falaria com ninguém. Para de me copiar. Não, eu não tô te copiando. Tô te falando, eu falo muito isso. Fala, se a gente fosse falar com as pessoas o que a gente fala com a gente não teria amigos. É estender um pouco mais de compaixão a si mesmo, um pouco mais de amor a si mesmo. Você fala às vezes as coisas, eu falo assim, onde que você viu que eu escrevi isso? Mas pérolas da idade. Sim. E da experiência. Sim. Porque com 40 anos nos Estados Unidos... E da humildade também, eu vejo muito isso no seu tom de comunicação, Renato. 40 anos nos Estados Unidos, 40 anos, 20 anos de América, eu vivi o que uma pessoa viveria 80 anos no Brasil. Você também. Sim, a gente é muita experiência. É muita porradinha, né? Que venha mais. Que venha mais e sem dúvida nenhuma a gente vai ter um episódio 2, porque esse diálogo aqui hoje foi tão rico, tão construtivo. Eu tô super empolgado, a gente cobriu muita coisa. Eu adorei, eu conheci você hoje. E foi um prazer imenso conhecer um pouco da sua história. Eu tenho certeza que você já dividiu isso em outro podcast, mas a gente cobriu coisas aqui hoje que foi pessoal. Então, se você não acompanhou do começo, volta lá, que tem a história dela em Malden, como ela começou. E se você gostou, sério, dá um like, curte o canal, segue a doutora Renata, acompanhe a história dela. Ela faz um trabalho sensacional na área jurídica imigratória aqui na terra do Tio Sam. E manda esse vídeo para alguém que curtiu. Obrigado por ter ficado comigo aqui esse tempo todo. Foi muito gostoso. E que venha o episódio 2. Que venha o episódio 2. Obrigadão. Quando você ficar bilionário, você vai precisar de uma advogada. Eu vou ficar lá no seu jatinho. Quem chegar lá primeiro, porque questão de caso aí, vai que... Advogado de imigração fica rico. Não de imigração. Não de imigração. Mas, cada caso que eu ganho, cada dólar que eu ganho, pra mim é uma vida que eu tô mudando. Sem dúvida. Então, vamos que eu vamos. brinco que eu quero só o rabo da baleia. A baleia inteira eu não preciso dela. Então eu vou dividindo com sócios aí no meio do caminho. Gente, obrigado por ter acompanhado. Segue o canal, divulga. E quero agradecer os patrocinadores aí, sem dúvida, BRZ Seguros, que faz isso aqui possível, a Rock, a USA, que está ajudando a gente a levar isso para outros lugares. E em breve, American Dream Class, transformando a sua vida e como que você pensa em morar nos Estados Unidos. Se você está aqui também, será que você está na posição certa? Na função certa?
fazendo as coisas certas, igual a doutora Renata, se você acompanhou desde o começo, olha a girada de vida. Eu posso falar a mesma coisa, a história não é minha, foi dela, mas segue as empresas que a gente colocou aí e fica ligado que no próximo episódio tem mais. Vamos embora. Bora. Obrigado, gente. This is the Thiago Prado Experience.